Nesta edição, o tema é índices inflacionários. Para conversar conosco, estamos recebendo Ale Henares, presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. A Federação Nacional dos Engenheiros alcança um marco: 50 anos de história comemorados no dia 25 de fevereiro. Veja agora a sessão no ponto. No dia 25 de fevereiro, agora de 2014, a Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa FNE, a nossa querida FNE, fará 50 anos de atividade, de parceria, de participação nas questões nacionais. Hoje nós temos 18 sindicatos, a FNE hoje responde e representa 18 sindicatos engenheiros em 18 estados. Sem dúvida nenhuma, mostra um avanço, mostra uma qualidade, mostra que cada um desses sindicatos cresceram e hoje podem, de uma forma muito orgulhosa, dizer que é um sindicato representativo de categoria, é um sindicato de trabalhador, é um sindicato de profissionais que buscam a saúde do profissional, a saúde da empresa, que buscam reivindicação de desenvolvimento, de crescimento do país. É uma unidade, a nossa FNE conseguiu hoje ter uma unidade, os sindicatos unidos, sindicatos lutando pelo mesmo caminho, sindicatos que participam efetivamente do crescimento e desenvolvimento desse país, sindicato que junto com o nosso sindicato, os engenheiros do Estado de São Paulo, conseguiram montar um projeto do Cresce Brasil, um projeto em que muito nos orgulha, um projeto que deu origem a vários projetos do governo, inclusive o PAC, um projeto que trouxe para todos nós, engenheiros e profissionais da área tecnológica, uma luz, trouxe para nós a importância de nós estarmos discutindo e apresentando propostas e não mais somente criticando. Fez com que o engenheiro tirasse a cabeça debaixo da terra, que o engenheiro conseguisse discutir a política nacional, conseguisse participar das discussões da sociedade, apresentando propostas, discutindo cada uma delas, propostas factíveis, propostas que a Federação Nacional dos Engenheiros fez com que todos esses sindicatos juntos montassem um projeto do Cresce Brasil e apresentassem esse projeto a cada um dos candidatos a presidente, governadores e, quando a eleição de prefeito, aos prefeitos. Nós fizemos com que esse projeto fosse o carro-chefe da nossa federação e fez com que a unidade, a federação se porta hoje, dirige de uma forma muito unida. Ela vira para um lado unida, vira para o outro unida e trabalha na direção e na luta por melhor qualidade de vida do trabalhador, por um melhor país, para um país mais justo, um país mais alegre. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é índices inflacionários. Para conversar conosco, estamos recebendo Ale Henares, presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Presidente, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, todo meu. Antes de mais nada, vamos contextualizar qual que é a relação do brasileiro com os tributos. Presidente, imposto no Brasil é algo complicado, não é? É difícil a gente falar, né, Fábio, imposto no Brasil, porque é um tema recorrente. A todo instante a gente está vendo na televisão, nos meios de comunicação, matérias sobre reforma tributária, sobre o custo do Brasil em relação aos tributos. E realmente a gente tem uma situação no Brasil complicada do ponto de vista tributário, mas é mais uma complicação do ponto de vista, a meu ver, do custo tributário e do sistema de fiscalização do que do sistema legislativo em si. Eu considero que o nosso sistema constitucional tributário é um sistema muito bom, ele não é um sistema ruim. O aspecto que eu acho que gera dificuldade para a sociedade é a aplicação desse sistema, a dificuldade de leis, instruções normativas, regulamentos, que para explicar esse sistema geram profusões de normas, milhares de regras e normas jurídicas por dia.
Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 1 milhão de novas regras jurídicas em textos, excertos de textos e instituições normativas por ano. Então imagina o custo que o contribuinte tem para poder acompanhar essa evolução tributária legislativa. Principalmente, e aqui eu não estou falando de grandes empresas que têm estrutura para isso, apesar de também terem um custo grande, mas vamos imaginar aquela empresa de médio porte, pequeno porte, que não tem essa estrutura. A maioria. E aí essas empresas, de uma maneira geral, acabam tendo dificuldade para poder acompanhar. Primeiro, quais as obrigações acessórias que estão se modificando? Porque hoje, até com a entrada do SPED, com a entrada do e-social, com a digitalização das obrigações acessórias, o sistema tributário tem ficado cada dia mais complexo em relação não ao custo apenas, mas em relação à exatidão da apuração e as penalidades. Se eu fizer uma apuração errada, enquanto empresário ou para o meu contador e, eventualmente, até para o meu advogado, é muito grande. Então, as empresas, de uma forma geral, que não têm essa estrutura, ficam totalmente sujeitas à informação, às vezes, do escritório de contabilidade que presta serviço para ela. Se não há uma efetiva eficiência nesse serviço, a empresa está incerta em risco. Mas o Brasil também é um país complicado em termos tributários por causa da carga tributária. A carga tributária é elevada, é uma carga tributária de aproximadamente 39% a 40% do nosso PIB, comparada a países de primeiro mundo, como o Japão, Alemanha e Estados Unidos. Porém, e talvez aí esteja o problema da injustiça, sem a devida contraprestação estatal. Nós estamos vivenciando um momento no Brasil, e a ABAT tem acompanhado isso de muito perto, de vermos em todos os instantes, né? Está aí o cinegrafista que foi morto esses dias, né? Das manifestações. Essas manifestações, apesar da forma delas, da violência, obviamente, ser execrável, elas têm um fundo legítimo de protesto contra a corrupção, contra a não aplicação do dinheiro dos tributos, da arrecadação dos tributos, na finalidade efetivamente social. Eu acho que isso torna o Brasil complicado. A não aplicação da carga tributária na destinação que se deveria, na saúde, na segurança, no transporte. Esse é um tema que está nas manifestações das ruas, mas talvez muito difuso. Esse tema deveria estar mais focado, trazido de uma forma mais efetiva para palcos de discussão mais sérios. Como é que está a cultura no brasileiro de fazer o planejamento tributário? Até para as empresas isso é importante. Ver no ano quanto que vai se gastar, as possibilidades de dentro da lei gastar menos. Às vezes o enquadramento da empresa numa determinada categoria já faz com que ela pague um imposto bem reduzido. Existe essa cultura ou não? Esse é um aspecto extremamente importante. Eu diria que o Brasil, nos últimos 10 anos, evoluiu bastante em termos de cultura preventiva e não apenas reativa, ou seja, de passar para aquela cultura de discutir judicialmente para a cultura de planejar antes de ter o problema. O planejamento tributário no Brasil evoluiu bastante. Hoje nós temos leis específicas que regem o planejamento tributário. E nesse ano, especificamente, com a crise da economia que começou a se acentuar no segundo semestre do ano passado, eu tenho visto que as empresas, de uma maneira geral, atacado, varejo e indústria, as empresas estão muito reticentes em relação ao cenário econômico para esse ano. Quando o cenário econômico é incerto, todo custo é importante de ser analisado e o custo tributário não é exceção. Nesse aspecto, cabe muito bem a questão do planejamento tributário. Primeiro porque o custo Brasil de carga tributária já é elevado, não dá para deixar isso à margem. As empresas hoje investem bastante em consultoria e planejamento tributário. Isso pode significar uma parcela muito importante do seu lucro, ou eventualmente a diferença entre ter lucro ou prejuízo em determinado exercício. Principalmente porque no Brasil nós temos tributos perversos que incidem sobre o faturamento, sobre a receita bruta e não necessariamente sobre o lucro, sobre o valor agregado. E isso gera uma forma de tributação muito sui generis no Brasil e que gera distorções incríveis. Então a empresa tem que tomar cuidado. Setores, por exemplo, como atacado, seja atacado em geral, né, de medicamentos, alimentos, eles têm uma margem de rentabilidade do negócio muito baixa. Se nós analisarmos que o PIS e a COFINS juntos somam 9,25, um descuido ou um mau planejamento nesse tributo acaba com esse lucro, com essa margem em determinada operação, em determinado período. Para as empresas que têm um porte maior, Fábio,
fazer o planejamento tributário já é algo que se aculturou e é algo bastante arraigado e que gera uma economia significativa. Para aquelas empresas de menor porte, isso ainda é algo que tem que se buscar, porque com o SPED há um término ou uma tentativa de término da informalidade. Com o término da informalidade, as empresas precisam se enquadrar. Enquadrando, tem que se planejar. E o planejamento tributário hoje tem um outro viés. A Receita Federal está muito de olho nisso. Tem o que a gente chama de tax alert, que são exatamente os alertas que acendem na Receita Federal em relação a determinados comportamentos do contribuinte que ele entende que é planejamento tributário, mas que não necessariamente seja planejamento tributário. Então eu diria, para concluir, planejamento tributário é algo extremamente importante, mas é fundamental que a gente busque a finalidade em algum aspecto da operacionalidade da empresa para que ele seja legítimo. O que o Brasil vivencia hoje é uma cultura de planejamento tributário muito boa, porém com planejamentos tributários em determinadas alçadas abusivos. Então é importante ter a cultura do planejamento tributário, mas tomar cuidado com a forma como isso vai ser feito, porque o tax alert está bem aceso hoje em termos de planejamento. A importância da assessoria técnica especializada no assunto, né? Exato. Você entregar para um bom contador, para um bom advogado, né? Exatamente. Isso é fundamental. Tanto nós estamos aqui falando para engenheiros, mas isso eu diria que em todas as carreiras, em todos os meios corporativos, é fundamental. A ABAT tem tido uma preocupação muito grande de promover cursos, treinamentos e workshops e também seminários focados em temas de planejamento tributário, tanto o planejamento tributário interno quanto internacional. Porque nós não podemos esquecer que com a globalização, um dos fenômenos que decorre da globalização é o maior intercâmbio financeiro entre os países e os domiciliados nesses países, né? Aplicações em outros locais em determinadas empresas ou empresas que investem no Brasil. Esse planejamento tributário internacional, com as regras que predominam no planejamento tributário internacional, é fundamental para empresas que atuam no mercado, que tem transfer price. Então a ABAT tem olhado muito isso com bastante cautela e tentado trazer bastante informação para o contribuinte nesse sentido. Perfeito. Novos tempos exigem nova mentalidade. No próximo bloco, nós vamos entrar a fundo na questão dos índices inflacionários. A gente volta daqui a pouquinho. De volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, nesta edição falando sobre planejamento tributário, mais especificamente o que são, como funcionam os índices inflacionários. Pagamos, mas entendemos? Vamos ver aqui, estamos recebendo Halley Henares, presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Presidente, para o público, o que é índice inflacionário? É interessante essa pergunta, né? Advogado não gosta muito, isso é uma pergunta mais para economista, mas é importante a gente abordar isso porque vivencia-se no país uma cultura de que nós não temos mais a inflação, principalmente depois de 1994. E isso não é verdade. A inflação, inclusive, tem crescido bastante, a gente vivencia o reajuste de preços constantemente e justamente inflação quando você tem um momento em que os preços começam a ser reajustados e o poder de compra daquele cidadão passa a ser menor em relação a um determinado momento. O índice inflacionário, seja ele instituído ou regulamentado pelo poder público ou por instituições privadas, ele visa dar, num determinado tempo, qual é o desgaste daquela moeda, qual é o poder de compra que foi desvalorizado num determinado momento. Então, o Brasil, apesar de nós vivenciamos um problema muito grave em 1994, quando o Fernando Henrique instituiu o RV, né, e naquele momento, logo depois veio o real,
em que nós tínhamos inflação e isso acabou. E nós tínhamos ainda, no âmbito tributário, a correção monetária do balanço. E houve um índice inflacionário que foi discutido ali na época, um eventual expurgo do índice inflacionário, na realidade, de 44%. Para empresas que tinham patrimônio líquido maior que o ativo permanente, por exemplo, a correção monetária do balanço deixava de ser uma despesa dedutível, ou seja, gerava um aumento de imposto de renda significativo. Para empresas que tinham situação contrária, um ativo imobilizado permanente maior do que um patrimônio líquido, reservas de lucros acumulados, isso gerava um lucro inflacionário, ou seja, gerava uma carga tributária menor. Então, essa situação que começou em 1994, eu diria que ela adormeceu por um determinado período, mas agora ela vem à tona de novo. Por quê? Porque nós temos, do ponto de vista privado, determinados institutos como a FGV, a FIPE, que têm os seus índices. Nós temos o INPC, o IPCA, o IPC. Do ponto de vista do órgão público, né, analisando as relações jurídicas de direito público, nós temos a Selic, que é instituída justamente para reger uma série de relações e, inclusive, as correções ligadas aos créditos tributários, né, federais. Eu diria que hoje essa multiplicidade de índices mostra que nós temos a necessidade novamente de olhar para esse fenômeno da inflação. E temos a necessidade de olhar para o fenômeno da inflação e novamente medirmos através de índices inflacionários habilitados e legítimos aqueles que demonstram se houve ou não efetiva perda do poder aquisitivo da moeda. Perfeito. Agora a gente vai falar de uma taxa, que eu não sei se é um índice de inflação, você vai me dizer. A taxa referencial, a TR, ela é usada também como índice de inflacionário? A TR foi criada em 1990, ela é instituída pelo Banco Central, foi instituída pelo Banco Central, monitorada pelo Banco Central. E, geralmente, as situações aplicadas à TR são situações para medir a relação com a inflação ligadas a contratos bancários, ligadas a questões de operações financeiras. A partir de um determinado momento, emprestou-se esse índice para operações no setor imobiliário, para operações de outra natureza. A partir de 1999, se não me engano, a TR começou a ter esse distanciamento da taxa de inflação real, da inflação percebida e mensurada inclusive por outros institutos. Hoje, a visão que eu tenho sobre a TR é que ela não acompanha a inflação e, se não acompanha, cai naquele aspecto que eu comentei. Ela deixa de ser legítima para ser utilizado como índice por quem quer que seja. Inclusive, numa questão importante, a TR é utilizada para parametrizar a correção do FGTS pela Caixa Econômica Federal. E aí é uma questão que eu coloco, né? Se ela tem esse viés, será que aquele indivíduo que trabalhou, sofreu retenções do seu salário por anos para que esse salário fosse carreado ao FGTS, no momento em que ele vai sacar o FGTS, ele está sacando um valor compatível com o poder de compra que ele tinha quando aquele dinheiro lhe foi retirado? Se a TR é o índice utilizado, isso é bastante questionável. E esta é uma das lutas aí do trabalhador. De julho de 1999 a fevereiro de 2014, a TR reajustou o fundo de garantia em 99,71%, bem abaixo da inflação registrada no mesmo período, ou seja, ocorreu aí uma discrepância em relação aos aumentos dos preços. Por exemplo, neste mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que também é um índice inflacionário e que também busca este equilíbrio, aumentou 159,24%. Aí temos uma discrepância aí de mais de 60% de um índice para outro. Mas a TR já ficou abaixo da inflação. Ou seja, complicado, né? Não espelha a realidade, né? Qual das duas realidades é aquela que vai interessar, seja ao banco, que vai fazer o pagamento no futuro, ou aquele que reteve parcela do seu salário? Acho que nós temos que ter um critério justo, um critério claro. Me parece que a recomposição da situação pela TR não é uma recomposição total, acaba sendo uma recomposição parcial. Presidente, antes de nós encerrarmos, quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais e que fizesse um convite para o pessoal acessar o site da ABAT e o senhor também poder um pouquinho explicar mais dessa instituição. Ok.
Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade dessa conversa. Realmente é um assunto tormentoso e que a gente tem visto que está em pauta no nosso cenário brasileiro, jurídico, político, constantemente. Eu queria chamar a atenção em relação àqueles que tiverem interesse em conhecer melhor a ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a possibilidade de entrarem no nosso site. O endereço é www.abat.adv.br. A ABAT é uma associação de advogados constituída com a finalidade de promover o debate e a interatividade entre membros de escritórios de advocacia, departamentos jurídicos de empresa, membros do Poder Público, da Receita Federal e da Receita Estadual, em torno de temas como esses que nós estamos discutindo aqui hoje. Temas que preocupam. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e saiba mais a respeito da engenharia, inovação e tecnologia. Em 2014, a Federação Nacional dos Engenheiros alcança um marco: 50 anos de história comemorados no dia 25 de fevereiro. FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros, ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do país e nas questões, nas conquistas que o país já teve. Ela nasceu lá há 50 anos, veja, nasceu lá em 1964, durante uma ditadura. Nós tínhamos uma discussão muito forte, como é que nós representaríamos o engenheiro, a sociedade brasileira da tecnologia e desenvolvimento. A federação veio cada vez mais se aprimorando, participando, interferindo positivamente nas questões da sociedade, querendo de fato dar a sua contribuição para o desenvolvimento, dar a sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida. Então a FNE tem hoje um papel fundamental no país, que além de fazer opinião, além de discutir as questões técnicas, criticar, elogiar, sugerir aos governos que vão para cá ou para lá, em cima da nossa linha, do nosso entendimento. Sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, até porque erramos muito, mas nós entendemos que a proposta propositiva, que venha em cima de uma discussão técnica, que esteja rodeada de assuntos de relevância para a sociedade. Eu acho que sempre é salutar, é importante para o país ter uma federação como a nossa federação, que muito me orgulha fazer parte dela. Nessas 5 décadas, a instituição composta por 18 sindicatos vem representando mais que uma profissão, mas um instrumento de avanços e transformações necessárias para o Brasil. O engenheiro, para a sociedade brasileira, sem dúvida nenhuma, está muito interligado. Então a importância é muito grande, porque todas as questões da sociedade envolvem o engenheiro, envolvem a engenharia, envolvem a discussão tecnológica e o crescimento e desenvolvimento. Então o engenheiro tem uma importância fundamental para o bem-estar, para a população brasileira. A categoria fica ainda mais imprescindível para a sociedade quando é bem organizada. E a FNE faz exatamente isso. Um exemplo é o projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, lançado em 2006. O Cresce Brasil foi um projeto que nós idealizamos há algum tempo, onde nós queríamos colocar a discussão do desenvolvimento, do crescimento do país na boca do engenheiro. Ou seja, o engenheiro tirar a cabeça debaixo da terra, apresentar propostas factíveis, propostas sérias para a condução, para aproveitamento dos governadores desse país. Nós fizemos o Cresce Brasil numa intenção de realizamos mais de 40 seminários, abrimos discussões intensas, discutindo desenvolvimento, tecnologia, saúde, meio ambiente, engenharia, educação, Amazônia. Quer dizer, fizemos uma pleiade de discussão muito grande no país todo. Esse foi o Cresce Brasil, que hoje é uma realidade, que deu até exemplo para o nascer do PAC. Ou seja, o PAC foi idealizado em cima de uma proposta do Cresce Brasil que apresentamos na época para o candidato a presidente Lula, que em seguida da sua vitória trouxe os seus ministros
para vir escutar aqui o que era o Cresce Brasil e depois eles propuseram o PAC. Bem aceito pelos profissionais, sociedade e governantes, o Cresce Brasil tem debatido desde as questões regionais até o enfrentamento da crise financeira, os entraves estruturais para o desenvolvimento e também o legado da Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. Nós fizemos o Cresce Brasil Copa do Mundo. Esse Cresce Brasil Copa do Mundo iniciou-se também de um convênio assinado da Federação Nacional dos Engenheiros com o Ministério dos Esportes, aonde nós acompanharíamos, opinaríamos as questões da Copa do Mundo, dizendo o seguinte, da importância dessa Copa do Mundo para o país, da importância da vitrine que o Brasil terá com essa Copa do Mundo e do legado que ficará a nós brasileiros todos após a Copa do Mundo. Então, sem dúvida nenhuma, a discussão da Copa do Mundo é, de fato, uma questão extremamente importante que o Cresce Brasil entendeu dessa forma. Todos os nossos conselheiros, todos os nossos consultores do Cresce Brasil entenderam que naquele momento era importante nós discutirmos a Copa do Mundo, apresentarmos propostas, acompanharmos o desenvolvimento da infraestrutura e, de fato, valorizarmos a nossa Copa do Mundo aqui no Brasil. Se muito já foi conquistado, tanto mais ainda há por se alcançar. Por isso, os trabalhos dessa federação não param. Tínhamos uma discussão muito grande em que os candidatos a governadores, a presidente, tinham que apresentar propostas. Nós não podíamos ficar em guerras de dossiês. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse trouxe à baila a discussão, trouxe à baila, sem dúvida, as propostas de governo, como que o governo atuaria e de que forma que nós poderíamos, de uma forma factível, apresentar propostas de desenvolvimento, de crescimento, de qualidade de vida, de oportunidade de trabalho. Esse é o nosso Cresce Brasil e essa foi a importância dele e é a importância dele para a sociedade brasileira. Para saber mais a respeito das lutas e conquistas da Federação Nacional dos Engenheiros, acesse o portal da entidade na internet.